Olá, bem-vindo a mais um Conversando com Analistas. Estou neste lugar lindo, maravilhoso. Aqui é Praia Martim de Sá, Caraguatatuba, São Paulo. Um dos lugares que eu também moro, graças a Deus. Eu estou aqui nesse lugar lindo, maravilhoso, não é por coincidência, é por escolha, para falar de um assunto bem difícil, muitas vezes triste, que é um casamento falido. Eu venho fazendo alguns vídeos sobre isso, né? Já falei do casamento de fachada anteriormente, mas esse é uma situação um pouco pior. O casamento falido é a base, né? Como todos comentam, o amor e o respeito já praticamente não existem, né? O amor deixou de existir. O respeito, por mais cuidados que um toma, o outro toma, em função das vidas paralelas que o casal acaba seguindo, pode escapar muitas coisas por aí, né? Tanto para, que é o que mais se teme, né? Tanto para a sociedade, para a família, para os filhos, para o outro. E a tendência de um casamento falido é como uma empresa falida. Vários motivos existem para ter chego nesse ponto, né? E não é da parte de um só, não, é da parte dos dois, pelo menos dos dois. Porque em qualquer circunstância de desastre, nós temos que avaliar três situações básicas, porque as três situações contribuem ou contribuíram para que o casamento venha chegar nesse ponto de falência. A parte do eu, todos têm contribuição. Você tem contribuição, o outro tem contribuição e a circunstância também contribui. São três fatores que não tem como escapar. Existe uma parcela sua, uma parcela do outro e uma parcela da circunstância para que vocês chegaram nesse ponto de falência, né? A falência é como uma empresa, ela já não está conseguindo mais ter produtividade, não está conseguindo ter mais lucro. A vida do casal nessas circunstâncias já não é mais uma fonte geradora de prazer, de bem-estar, de produtividade. É um abismo. É um abismo, é um lugar muito ruim de ficar para a saúde mental, para a saúde física de todos os envolvidos, de todos, do casal, da família da mulher, da família do marido, dos filhos, da própria família. Ficar neste lugar é o pior lugar que existe que um casamento pode ficar. Na situação de falência. E muitos, ou a maioria, permanecem neste lugar, sem ir para lá ou sem ir para cá. Ficam neste mesmo lugar. Este lugar de cá, né, que é o lugar que a maioria das pessoas acabam ficando, que é o lugar do meio, nem lá nem cá, fez com que vocês chegassem até esse ponto e vai fazer com que as coisas fiquem pior. É o lugar que a maioria acaba ficando, sem tomar uma atitude para cá ou para lá. O que seria a atitude deste lado? A atitude deste lado é a atitude da reconstrução, reconstruir, reformular. Para que isso possa acontecer, não dá para ser com uma conversa, né? Como num processo de uma empresa que passa por um processo de recuperação de falência, precisa ser feita de uma forma muito objetiva. Não é um papinho só que vai resolver. É um papinho onde vocês vão colocar tudo na mesa. Tudo tem que ser dessa forma.
tem que colocar tudo na mesa. Os erros, as falhas de um, os erros, as falhas do outro, tanto apontada pelo outro, como até assumida por aquele que está na situação de observação dos erros, ok? Não é nesse momento questão de esconder e se defender dos erros, é pelo contrário. Quanto mais vocês colocarem à tona, vai ficar mais fácil para criar uma estratégia de saída. Porque com todos os fatos na mão, na mesa, vai dar para estipular um plano de recuperação. Muitas vezes o casal não tem saúde mental para fazer esse processo, porque eles estão extremamente contaminados, a mágoa, o ressentimento, tudo impossibilita que eles trafeguem por esses pontos de uma forma objetiva, né? Sem defesas. É abrir, é colocar no papel, é colocar o que é, para traçar um plano de recuperação. Diante deste plano de recuperação, reuniões constantes têm que ser feitas no sentido de que se está alcançando ou não, o que cada um acha que fez de progresso, o que cada um acha que o outro fez e vice-versa. Tem que ser uma avaliação constante, não é uma conversa, não dá para ser uma conversa. Eu digo isso porque eu faço muito isso com os casais, né? É um processo difícil, é um processo longo muitas vezes, não é em uma semana, não é em um mês, muitas vezes demora anos para chegar no ponto ideal, mas é por esse caminho, tá? Não é por uma conversa, não é por acordar e falar, hoje eu vou investir no meu casamento, eu vou salvar o meu casamento. Não dá certo porque não é uma pessoa só que tem que fazer isso. São os dois de uma forma assumida, comprometida, como se fosse um contrato. Olha, nós vamos tentar fazer tudo o que for possível, tudo o que for apontado. E se vocês não conseguirem, vai ficar bem claro para um para o outro que a melhor forma é fechar a empresa. Mas tem que ser feito de uma forma assim muito comprometida. Não dá para ser feito meia boca. Meia boca vai ficar no mesmo lugar, no lugar que vocês estão. Esse lugar é o pior. Então, se vocês forem tentar reconstruir, refazer a relação de vocês, tem que ser de uma forma muito objetiva. Não é uma lua de mel, não é uma nova festa de casamento, nada disso. É um processo muito objetivo. É como empresa, são reuniões. É muito mais difícil do que casar pela primeira vez, né? Porque tem muitas coisas, né? Tipo assim, dificultando aí mágoas, ressentimentos, tudo negativo. Isso tudo tem que ficar de lado, para tratar o aspecto da reconstrução. O foco agora é a reconstrução. Nós vamos apontar os erros como uma empresa. Não adianta numa reunião de empresas de recuperação de falência, um ficar culpando o outro, quem que estragou mais, quem que ferrou mais, para não falar outra palavra, né? Não adianta, não resolve, porque isso aí é desgaste, é perda de tempo. O importante é levantar as causas, os erros de um, os erros do outro, as circunstâncias, e trabalhar em cada um desses três aspectos de uma forma objetiva, inteligente, emotiva, no sentido do amor, tentar trazer tudo isso. Por que vocês querem salvar o relacionamento de vocês? É a primeira pergunta que eu faço para os casais. Por que vocês acham que vocês têm condições de recuperar o casamento de vocês? Por que vocês querem recuperar o casamento de vocês? O que vocês vão ganhar se vocês recuperar o casamento de vocês? O que vocês vão perder se vocês não recuperar o casamento de vocês? Então, são todas essas questões que precisam ser objetivamente escritas, se possível, escritas,
para não dizer que eu não falei isso, não, está falado, tá? Eu faço isso com as pessoas, então eu sou um terceiro, então eu estou ali no meio como se fosse um advogado, um juiz, um padre, um psicólogo, né? Então tem que ser feito desta maneira para reconstruir um casamento falido, ok? É bem difícil, é muito difícil, mas não é impossível, tá? Desde que os dois se comprometam dos pés à cabeça, né, para fazer isso. Não dá para fazer meia boca. Meia boca é se machucar, meia boca é piorar as coisas, até chegar num ponto de uma dissolução trágica, né? Então, como vocês um dia casaram, um dia tiveram interesse em fazer isso, se vocês quiserem reconstruir, tem que ser de uma forma muito objetiva, ok? O outro caminho é a separação. É quando se chega à conclusão de que não é possível mais a reconstrução. É importante chegar a essa conclusão não de uma forma tempestiva, emotiva, por exemplo de uma traição a mais, né? Porque nessa circunstância a vida dupla são dos dois, um trai, o outro trai, não é só o homem que trai, a mulher também trai, a mulher também tem amantes, o homem também tem amantes, os dois têm amantes, né? Os dois têm vida dupla. Se não tiver um tendo, já é o suficiente para dar o problema. Então, quer dizer, chegou ao ponto de acabou o amor, acabou isso, não dá, tentamos, não dá, né? A melhor forma de uma separação é a separação amigável. É quando as duas pessoas reconhecem, né, as falhas, mesmo que um tenha contribuído mais para o final, né, mas nunca ele fez aquilo sozinho. Como, por exemplo, a traição, né? Da pessoa ir procurar uma outra pessoa fora do casamento é porque ele não está feliz dentro do casamento. Porque se ele estiver feliz dentro do casamento, a pessoa não vai procurar outra fora. A não ser que a pessoa for compulsiva, a pessoa for doente, né? Aí não tem jeito, aí você vai estar casando com uma pessoa que você já sabe antes que ele já fazia isso, né? A pessoa que trai, ela não passa a trair depois do casamento, ela já fazia isso antes, né? Ah, mas eu não sabia. Bom, está sabendo. Então, a separação amigável é a melhor forma. É importante que os dois procurem um advogado, que os dois tenham um advogado, mesmo que seja de uma forma amigável, para depois não dizer que o advogado puxou a sardinha de um lado ou do outro. Procure dois advogados e esses advogados vão conversar o que um quer, o que o outro quer. Sempre tem que ceder. Se não ceder, não acontece, né? Não acontece uma separação. E o benefício de uma separação amigável é a amizade. É a amizade que tem uma grande possibilidade de continuar de uma outra maneira. E principalmente a família. Numa separação amigável, a família continua. A família que é a família, é o casal e os filhos, né? Os amigos, os parentes, né? Numa separação amigável existe uma grande possibilidade da família continuar. Já no litigioso, todas essas feridas que estão dentro de um casamento, né, elas vão abrir mais. Aí vai entrar para o lado da vingança, né, o lado do ódio, né, é aquele outro caminho de que quanto mais eu fuder o outro, mais satisfeito eu vou estar, né? Esse caminho é um caminho assim que não adianta, é ruim para os dois lados, é ruim para a família, é ruim para os filhos. Então, se vocês tiveram a coragem de um dia ter casado, assuma a responsabilidade perante a família, aos filhos, de fazer isso de uma forma decente, tá? É o mínimo que cabe a vocês no final de um relacionamento. Fazer mais baixaria, colocar mais pessoas na história, eu não concordo. Eu acho que é mais erros em cima de erros e em cima de erros para fazer com que a coisa fique quanto pior, melhor, né? Eu acho que não precisa ser dessa forma, ok? Bom, e você deve estar me perguntando por que eu vim num lugar tão bonito desse falar de uma coisa tão triste, tão difícil como essa, né? A falência de um casamento. Para reconstruir é trabalhoso, para também dissolver também é trabalhoso,
Mas o pior lugar, gente, o pior lugar é continuar acomodado no mesmo lugar. Seja por acomodação, seja para querer achar que assim os filhos vão ficar melhor. Mentira, os filhos não ficam melhores. Eu trabalho com as crianças, eu sei o quanto que as crianças sofrem com essa circunstância, com essa situação de um casamento falido, porque a merda, não tem outra expressão, ela vai estar constantemente sendo expostas na relação e os filhos vão ficar sabendo. É muito complicado para um filho ouvir do pai dizer para a mãe: você é uma filha da... porque você sai com aquele cara, você é uma vagabunda, você é uma biscate. Os filhos estão ouvindo isso. É horrível, acho que não preciso nem comentar mais, né? É constrangedor ter que falar essa realidade de sustentar essa podridão junto com os filhos. As pessoas acham que manter isso vai estar ajudando os filhos. Mentira, os filhos estão vendo tudo. Os filhos fuçam no teu celular, os filhos sabem do seu amante, o filho sabe da amante do pai, o filho sabe da conversa... E os filhos, o que acaba acontecendo com os filhos? Vão parar no meu consultório com depressão, com rebeldia, com questões antissociais, delinquência. Olha, gente, o desastre é pior. Isso eu seguro para vocês, né? Manter um casamento falido é a pior escolha que vocês podem fazer para você, para o marido, para os filhos e para todos, tá? O universo não precisa disso. Por isso que eu estou aqui, para dizer para vocês o seguinte: a vida é um presente que Deus te deu. Você fazer isso com a sua vida, ficar num casamento falido, sofrendo, amargurada, fazendo o outro sofrer, quanto pior, melhor, é um suicídio. É um suicídio com a sua própria vida e um homicídio com a vida do outro, quiçá com um dos seus filhos. A vida é um presente de Deus. Olha só que lugar lindo, olha a possibilidade que você tem de poder viver aqui, né? Seja com o seu marido numa reconstrução, seja com uma outra pessoa, seja sozinha, seja sozinho, seja com seus filhos, existe a vida. Esse é o maior presente que você ganhou de Deus. Não faça isso com ela, tá? A outra coisa é o amor. O amor é o resultado melhor que existe do ser humano. É verdade. O que o ser humano pode fazer de melhor e produzir de melhor é o amor. É o que eu acho. É o amor para consigo, é o amor para com os filhos, é o amor para com os parentes, é o amor para com o marido, para com o ex-marido, para com a ex-mulher, é o amor para com o trabalho, é o amor para com a vida. O amor é cuidado, o amor é o contrário de quanto pior, melhor. O amor é de quanto melhor, melhor. Então, eu acho que esses dois elementos devem estar acima de tudo, na minha opinião, tá? A vida de todos, sua, dos seus filhos, do seu marido, dos seus pais, a vida é um bem supremo. Não faça isso com a sua vida. Não transforme a sua vida num inferno e querer colocar a culpa no outro. Porque se você está vivendo um inferno, você tem responsabilidade nisso. Coloca lá no triângulo, o outro, você e a circunstância, tá? Vai te ajudar a pensar melhor com isso. Então, meus amores, tá? Eu fico bravo quando eu falo disso. Porque eu trabalho com isso, eu trabalho com a vida e eu trabalho com o amor, eu trabalho com a saúde e é o que eu mais preservo. Eu acho que a dignidade não tem bem supremo de você preservar
a sua vida, fazer da sua vida uma condição melhor possível. Porque um dia, se você casou, você quis fazer isso porque isso iria te trazer felicidade. Se hoje não está trazendo, cabe a você tomar providências, para lá ou para cá. Mas ficar no meio, não. No meio, não. Deu para entender? No meio, não. Ou reconstrói, mesmo tipo assim, que tenha que acabar um dia. Nós vamos tentar fazer de tudo, e se não der certo, nós vamos terminar. Beleza. Ou se for separar, vai para o lado melhor da separação e toque a vida. Porque a vida é um bem supremo, é um bem de Deus. Olha isso aqui. Você merece ser feliz, você merece viver das duas maneiras, ou com ou sem. Ok? E o amor? Faça qualquer caminho pelo amor, tá? Qualquer dos caminhos, você fazendo pela tria, pelo caminho do amor, vai ser o melhor que você pode fazer, ok? Valeu, muito obrigado, tá? Estamos juntos.